Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Daí depois nós temos aqui no texto números 4, os últimos atos de Jesus. Tá? O capítulo 26 inicia com o registro do Sinédrio, que tendo Jesus acabado os seus ensinamentos, ele prepara a Páscoa, e aí ele vai me indicar também a conspiração de Judas, como Judas o haveria de trair. E é interessante que vocês vão perceber que dentro desse contexto, Jesus ele deixa bem claro a forma com que ele deixaria este mundo, tá? Porque ele haveria de se entregar, dar a sua vida, e naquela reunião da Páscoa ele deixa muito claro isso. E nós só vamos ter um entendimento bem mais amplo quando estivermos estudando João a partir do capítulo 13, a gente vai entender muito bem mais esse contexto, mas nós estamos factuando aqui. Daí nós vamos ver que tem a instituição da Santa Ceia, tá? No ato da Páscoa, ele muda o foco, e aí ele demonstra ali a importância do pão como o seu corpo e o cálice como o seu sangue que seria derramado em favor da humanidade, tá? Daí vamos descrever a morte do rei e a crucificação. Jesus vai passar pelos julgamentos, né? E a morte do rei, o destaque que ele dá aqui, por ocasião da crucificação, houve alguns sinais sobrenaturais que só Mateus que descreve aqui, né? Trevas por 3 horas, o véu do templo rasgou de alto a baixo, ocorreu um tremor na hora que Jesus morreu, e também ocorreu um tremor na hora que Jesus ressuscita. E é interessante nesse tremor aqui, na hora que Jesus ele morre, a Bíblia vai dizer que Mateus diz que os sepulcros se abriram e ficaram abertos, né? E mortos ressuscitaram, e que saíram, né? Ressuscitaram depois da ressurreição de Jesus, que eles saíram e entraram na cidade e foram vistos por muitos. Mas é interessante que o texto aqui, ele não dá o final histórico destas pessoas, tá? O fato é que houve uma ressurreição. Tudo indica que eles ressuscitaram depois da ressurreição de Cristo e foram para a eterna glória. Mas o texto ele não demonstra aqui o final histórico. Ele só diz que ressuscitaram, entraram na cidade e foram vistos por muitos, tá? Então nós precisamos ter muito cuidado quando vamos fazer quando estiver fazendo aqui a interpretação do texto. Precisam ter cuidado. Nós estamos factuando aqui, e o fato é que ocorreu ressurreição de pessoas aqui, tá? Nós não estamos dando a interpretação do texto para dizer em que qualidade essa ressurreição aqui foi e tal. Nós estamos factuando, dizendo que um dos eventos que ocorreu por ocasião da ressurreição ou da morte de Jesus. Depois nós temos o quê? A ressurreição de Jesus, onde ele vai descrever os fatos que ocorreram por ocasião da morte de Jesus, né? E que no domingo, né, vocês vão perceber que ele vai descrever aqui que Maria e a outra Maria foi a primeira a estar lá no ato da ressurreição, e depois Jesus ele aparece
aos 11. O relato de Mateus é com base nas informações de Maria, tá? E depois vamos perceber que Jesus, ele aparece aos 11, e nós temos aí também como a guarda ela se comportou, porque quando Jesus morreu, eles proporam que montasse guarda para que, em tese, o corpo de Jesus não fosse roubado pelos seus discípulos. E aí, quando Jesus ressuscita, os guardas atemorizados, eles vão lá e dizem o que havia ocorrido, e aí eles são pagos para disseminar a ideia de que o corpo de Jesus foi roubado, para que eles pudessem aplacar, tá, o desdobramento da ressurreição de Cristo, e isto eles não conseguiram, tá? E por último, nós vamos ter o quê? A comissão do rei, ou seja, o Senhor Jesus, antes da ascensão, ele vai determinar que a igreja deveria ter um compromisso com a pregação do Evangelho. Isso é um fato inegável e que a igreja precisa atentar para isto, que nós fazemos parte da grande comissão ou do comissionamento do Rei dos Judeus, aquele que morreu para salvar não só os judeus, mas também salvar todas as nações. E a igreja, ela tem esse compromisso com a pregação. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula. Com certeza nós estaremos aqui abordando o Evangelho de Marcos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.